né? Praticamente o penúltimo do ano aí, chegamos à fase final do ano, e pensei assim, acho que eu vou trazer uma biografia de um discípulo inusitado. O tema dessa mensagem é uma história de vida de crescimento, uma biografia de crescimento, em crescimento. E eu quero trazer a história, a biografia de um discípulo de Jesus, que ele tem algo inusitado. Os professores do Cresça não podem responder. Espero que eles saibam. Valendo um bombom, tem dois, eles são dois acertaram. Eu vou dar algumas pistas, eu quero ver quem acerta qual é esse discípulo. Primeiro, ele é a primeira menção dele na Bíblia, de forma indireta, ele é um discípulo peladão. Ele está pelado. Alguém... discípulo está pelado. Alguém ousa chutar, sem olhar no celular, hein? Quero a mão para cima aí. Sem olhar ChatGPT, Google, Grok, Soraya, estou vendo daqui, Soraya. Sem olhar, mão para cima aí, ó. Discípulo pelado, misericórdia, não vai em imagens não, sangue de Jesus. Vou dar mais uma dica. Depois, ele é conhecido como um discípulo fujão. Peladão e fujão, olha aí. Parece... Jonas? Não. Jonas vai estar lá no Velho Testamento, ele está no Novo Testamento. Vocês querem mais uma? Gente, vocês não vão acertar. Que é isso? Ele está, mas as primeiras menções ele está pelado. Ele não está pelado, mas quando tentam prendê-lo, ele estava enrolado sobre um lençol. Falou assim, você está com Jesus? Ele não, puxou o lençol. E ele estava só com o lençol. Por quê? Ele acordou de madrugada para acompanhar Jesus. E aí estava calor e tudo mais, ele foi vendo. Quando eles tentaram pegar, puxaram o lençol e opa! E saiu vazado. Alguém ousa chutar? Pedro? Quem acha que é Pedro? Levanta a mão aí. Levanta, gente, não tem que ter vergonha não. Tem que arriscar. Parabéns, erraram. Vou dar uma dica agora, vai ficar bem fácil. Pedro discipulou esse cara. Qual o João? Tem 3 João da Bíblia lá, do Novo Testamento. Tem 3. Vai chutar João assim? Tá fácil demais, velho. Tem João Batista, tem João, irmão de Tiago. Parabéns, também não é não. Ele foi discipulado por Pedro. Ele foi discipulado, gente, por Barnabé. Ele foi útil a Paulo. Não. Isso, vem cá, turma do Cresça, parabéns. Vai ganhar até os dois, dá outro para ela, Diana. Parabéns, Diana. Vamos aplaudir mais forte, gente. Vocês erraram tudo, ela acertou. João Marcos é o discípulo. Lá em Marcos, capítulo 14, versos 50 e 51, traz esse fato inusitado. Às vezes nós lemos a palavra de Deus e não vemos tantos detalhes ricos que tem ali. Olha aí para você ver, projeto em 50. Então todos fugiram. Se todos fugiram, quem está relatando? Somente o autor. Concordam? Se todos fugiram, está só ele lá agora. Vai para o 51. Um jovem, eu nem ia falar que era ele, né? Ele fez lá, mas assim, não vou falar que fui eu. Um amigo meu, um jovem que se cobria apenas com um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, vai para o 52. Por favor. Fugiu nu, deixando o lençol para trás. Alguns teólogos, historiadores, trazem como menção que é o próprio autor de Marcos, João Marcos. Porque ele fala, só estavam todos fugindo, então só tem o autor ali. Então, tem de uma forma indireta, ele é considerado esse jovem peladão aí, o discípulo peladão. E a gente vai falar sobre a biografia de João Marcos. Esse discípulo de Jesus, um discípulo indireto, não era dos 12, né? Mas estava muito próximo a Jesus, ao ministério de Jesus. E esse homem que começa, a primeira menção dele, ele foge pelado, depois ele abandona Barnabé e Paulo no meio de uma missão. E como que a gente vai falar sobre crescimento
diante de um homem desse? Porque isso é a maravilha do Evangelho. Em meio a fracassos, em meio a pessoas que não conseguiram no primeiro momento dar certo, pessoas que falharam, que foram levadas pelos seus sentimentos, pelas emoções, pelas circunstâncias, o Evangelho mostra que ele não tem somente um começo, mas o Evangelho nos permite viver recomeços. E João Marcos nos mostra uma vida de recomeços. Esse homem, esse discípulo de Jesus, nós vemos que ele tem como o seu nome João Marcos. Marcos é uma origem romana, João, sim, hebraica. A sua família, ele era primo de Barnabé, filho de Maria. Tudo indica que ele era uma pessoa muito rica, influente. Talvez se fosse no rótulo falar que ele era playboy. Esse era o João, ele era muito jovem. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Esse homem, que tinha uma família fluente, muito próxima de Jesus, ele teve a sua casa. Há muitos indícios que a casa onde teve a reunião de oração antes de Pentecostes, aquela casa dos 120 orando, era a casa de Maria, mãe de João. A Bíblia relata em Atos 12:12, que a célula, a casa onde estava tendo uma reunião de oração pela vida de Pedro, era a casa de João Marcos. A Bíblia relata que essa casa serviu de base, de um QG ali, para o ministério, para a igreja primitiva. E vemos que João Marcos, ou Marcos, ele começa ali muito jovem a sua vida ministerial, acompanhando os missionários Barnabé e Saulo, futuramente apóstolo Paulo. E no primeiro aperto ele pica fora, cruzeirou, fugiu. E aí a Bíblia vai mostrando que esse homem, depois ele vive um recomeço. Sabe, algumas curiosidades, ele é o autor do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, baseado nos relatos de Pedro, que se tornou seu pai na fé. É o evangelho onde tem mais de 40 vezes a palavra imediatamente, mostrando relatos vivos do ministério de Jesus. Ele foi um dos fundadores da igreja do Egito, um mártir, alguém que viveu coisas extraordinárias e um homem com o qual nós podemos aprender muito. Você vai ver muitos relatos de Marcos, da vida dele, em Atos 12, Atos 13, Atos 15, em 2 Timóteo 4 e em 1 Pedro 5,13. São os textos que nós vamos usar aqui hoje para poder olhar para Marcos e nos inspirar com a vida de João Marcos. Eu quero abordar alguns pontos quando nós olhamos para a vida desse grande homem de Deus, que aponta para a sua biografia, que nos traz uma inspiração de crescimento, uma inspiração de como que eu posso buscar estar em constante crescimento. Nós estamos aqui com a turma aí de aproximadamente 30 pessoas que venceram o Cresça 1 e o Cresça 2, nosso plano de voo, o trilho de ensino da Light, que fala sobre crescimento. Vocês aprenderam sobre oração, sobre a palavra de Deus, sobre o poder da cruz. E algo que nós vamos trazer para nós, que a vida do cristão ela tem que estar em constante crescimento. Um cristão não pode ficar acomodado, paralisado, estagnado. Essa não é a posição para o cristão, mas sim alguém que deseja e busca pelo constante crescimento, que se desafia a crescer, que se desafia a viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. E quando nós olhamos para a vida de João Marcos, alguém que começou de forma muito inusitada, depois comete erros, brigas por conta dele, mas ele encerra a sua carreira na fé como um herói da fé. Como alguém que mostrou que aprendeu com os erros e traçou um caminho de constante crescimento na sua vida. E essa é a nossa inspiração. Olhar para esses heróis da fé e ver o que tem neles de Cristo, para que possamos aprender. Eu quero destacar aqui 3 pontos da vida de João Marcos, que nós podemos nos inspirar a aprender. Pontos que são características do seu ministério, da sua vida, dos seus frutos. E o primeiro deles, nós precisamos, para que possamos viver uma vida constante de crescimento, ter a nossa casa aberta para o reino de Deus. Ter a nossa casa aberta para o reino de Deus e para a sua igreja. Nós precisamos de vencer a solidão, de vencer o isolamento e experimentar
de uma casa aberta para o reino de Deus. Em Atos 12, 12, é uns textos maravilhosos, um dos relatos incríveis. Percebendo isso, ele se dirigiu a Pedro, a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. A casa de João Marcos é a casa da festa do Projeto Cultivar. Por quê? Porque a reunião anterior a essa tinha 120 pessoas lá, gente. Imagina fazer uma resenha com 120 pessoas na sua casa. Nós fizemos agora a reunião de estratégia de planejamento da conferência NCS. Éramos aproximadamente 30 pessoas, mais 8 crianças. Já estava lotado. Agora imagina 120 pessoas. Era uma casa bacana. E essa casa também foi onde aconteceu a última ceia de Jesus. Essa casa foi onde Jesus escolheu para ser a sua base ali em Jerusalém. Essa casa de João Marcos, veja, a última ceia de Jesus foi ali. O momento antes de Pentecostes foi ali. A libertação de Pedro foi ali. Era uma casa muito aberta. Nós vemos que a casa de João Marcos era uma casa que estava totalmente aberta para Jesus. Em Atos 12, 12, para você entender todo o contexto, Pedro estava preso. Então a igreja começa a orar. Sabe aquele momento da cela que termina de compartilhar e vai para aquele momento final de evangelismo / visão, e ali o líder, ou quem está conduzindo, fala, gente, alguém tem um pedido de oração? Vamos orar. E a pessoa fala, eu tenho. E ela é vulnerável e fala ali, e a célula levanta para orar. Naquele dia a célula falou, vamos orar por Pedro. Pedro foi preso, a gente não sabe o que vai acontecer. E aquela célula começa a orar. E naquele instante da reunião de oração, de repente, Pedro é liberto. E Pedro bate na campainha, bate na porta, vai uma das servas de Maria, mãe de João Marcos, abrir e fala assim, quem é? É Pedro, é mentira. E ele bate, é Pedro, mentira. E ela volta e fala assim, gente, Pedro está ali, Pedro bateu na porta, desesperado, com medo de ser preso. E ali, então, Pedro experimenta um dos primeiros milagres agora como pastor, apóstolo da igreja primitiva. E essa casa foi a casa que recebeu Pedro. Veja, uma casa que recebeu Jesus, uma casa que recebeu os discípulos e futuros apóstolos, uma casa que recebe Pedro e uma célula. Era uma casa, sem dúvida, aberta para o reino de Deus, aberta para a igreja. Sabe, aqui nós vemos uma casa que não tinha nenhuma limitação, que procurava abrir. E antes você pensar assim, mas é porque era uma big casa. Meu irmão, não cai nesse papo furado do diabo, não. Sabe, às vezes nós queremos nos diminuir, queremos limitar o nosso crescimento, pautado em coisas humanas. Sabe, a melhor coisa, eu posso falar com propriedade como líder de célula, supervisor de área, a melhor coisa é quando você tem diversas casas para fazer a sua célula. Então chega para o seu líder e ofereça. Talvez nesse momento, dessa temporada, não vai acontecer, mas numa futura pode acontecer. Eu me lembro quando nós multiplicamos agora, anterior a essa multiplicação, foi até a célula da qual multiplicou a célula do Gui Dalari, era maravilhoso. Tinha a minha casa, tinha a casa do Henrique da Carina, a casa do Gui Dalari, tinha várias casas para acontecer a célula. Ficava até fácil para poder conduzir. Se alguém viajava, não desfalcava a célula em nada, porque tinha várias casas ali, isso é maravilhoso. Então, meu irmão, se você quer viver um crescimento, ofereça sua casa. Mas não é só para ser célula, não, pastor. Sabe, você pode oferecer a sua casa para ter encontros que transformam. Oferece sua casa para ser reunião de núcleo. Oferece sua casa para ser um tempo de oração. Oferece sua casa para que pessoas possam sentar, conversar, ter um tempo de compartilhar ali. Abra sua casa. Qual foi a última vez que você convidou um irmão para estar na sua casa? Qual foi a última vez que você convidou uma pessoa para ter um tempo de qualidade na sua casa? Para ter um tempo de edificação na sua casa? Nós precisamos de abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e também abrir a porta da nossa casa. Sabe, uma coisa que me preocupa muito é que o diabo ele vai atuando de várias formas. Para aqueles que são mais ingênuos, ele tenta desviar. Mas mais eficaz do que desviar alguém é deixar alguém morno na fé. Alguém que se preocupa mais com o estado físico do seu sofá do que com o que as pessoas vão estar ali sentando, compartilhando.
Sabe, às vezes eu vejo pessoas que estão assim, não, eu não quero fazer a célula, não quero trazer pessoas aqui em casa porque tem muito menino, tem muita coisa, e meu sofá é claro, vai sujar meu sofá, vai estragar meu sofá, vai rasgar meu sofá. Eu falei, na multiplicação da minha célula agora, eu prefiro ter meu sofá rasgado, mas vendo vidas costuradas, do que deixar ele purinho lá, sem poder ter um memorial de fé ali. Meu sofá não está rasgado não, tá, gente? É só uma metáfora aí. Mas assim, sabe, e ter céu na sua casa não significa que vai rasgar seu sofá também não. Mas o que eu quero dizer é que tem gente que fica tão preocupada, vai bagunçar minha casa, é o meu bezerro de ouro, é o meu não sei o quê. E vai idolatrando aquela paz, vai idolatrando aquele momento ali, que não percebe que está perdendo a oportunidade de ver coisas extraordinárias na sua casa. Por isso, você quer crescer, abra a sua casa. Abra a sua casa para que pessoas possam experimentar do extraordinário do Evangelho de Deus. Não fique limitando. Não fique pensando, minha casa é simples demais, minha casa é aquilo ali. Meu irmão, abra a sua casa, faça com excelência o seu melhor e deixe que da sua casa possa fluir o rio de Deus. Mas não feche. Sabe, não deixe a mornidão, as mentiras do diabo roubar a oportunidade de você viver coisas extraordinárias. Eu fico pensando como que as histórias, o memorial de fé que João tinha, que Maria, sua mãe, tinham. Eu olho para as células, que são 17 anos que a nossa casa está aberta, desde a segunda semana de casado. E aí, quando eu casei, minha casa era talvez 40 metros quadrados. E ficavam 12 pessoas. Eu lembro que eu falei assim, a gente era muito jovem, né? Então era mais sem noção ainda. Não cabia gente na sala, o povo sentava em cima do rack, gente. Sabe, e aquilo foi maravilhoso. Marcou a minha vida. Marcou tanto a minha vida que nós fizemos amizades que duram até hoje. Nós tínhamos 2 irmãos, nossa sala que eram da Bahia, que estavam aqui estudando. Minha sala era uma sala pré-universitária. Naquela época tinha o pré-vestibular, hoje nem existe mais isso, né? Não tinha o Enem naquela época, você entender, 17 anos atrás. E aí, a nossa casa era aberta, não só para o dia de célula. Esses 2 amigos, por aquela temporada de discípulos, até hoje eles me chamam de líderes, mas eu aprendi muito mais com eles. Eu lembro que quando eu ouvi a história deles, eu falei, não. Então, quase todo domingo, nós chamávamos eles para nossa casa. Ver Fórmula 1 juntos, ver futebol, almoçar, passar a tarde juntos ali para depois ir para a igreja. Porque naquela época, tinha uma escala de células, que a célula era escalada para chegar 2 horas antes do culto e montar a igreja numa quadra de peteca. E a gente subia junto a pé ali, andava 2, 3 km para chegar na igreja, montar toda a igreja e depois desmontar a igreja de novo. Mas uma das coisas que eu fui muito marcado porque naqueles anos que eles estavam em Belo Horizonte, a nossa casa estava aberta para eles. E aquilo gerou um laço de uma amizade tão forte, que toda vez que eu vou na Bahia, nós nos encontramos, temos tempo juntos, porque a casa aberta foi gerando alianças que estão perpetuando até hoje. Por isso nós não podemos fechar a nossa casa. Veja, minha casa tinha menos de 40 metros. Mas aquilo não limitava de eu abrir para poder gerar aliança e conexões com as pessoas. Às vezes você está limitando demais. Sabe, seja liberto de todo complexo. Sabe, seja liberto de toda baixa autoestima. Seja liberto disso. Entenda o que você tem, você pode ofertar e oferecer. Para sim poder abençoar a vida de muitas pessoas e ser abençoado. Então nós vemos que João Marcos, na história dele, ele abriu a sua casa. Quando nós abrimos a nossa casa, nós somos esticados para crescer. Sabe, seja intencional em abrir a sua casa, porque isso é muito espiritual. Isso é muito espiritual. Abra a sua casa para as pessoas, para conexões, para tempo de comunhão, para tempo de mesa. Como que isso é importante? E em segundo, nós vemos que João Marcos era uma pessoa de coração quebrantado. Algo que é muito interessante sobre a vida de João Marcos, que ele se torna pivô de um grande BO na Bíblia. Gente, olha como que Deus é um Deus de recomeço. O cara foge pelado,
depois gera um BOzão ministerial que abala toda a igreja. E esse era o JM, João Marcos. Em Atos 12, 25, olha só. Começa então, João, ele fala assim, João Marcos, o Marcos, fala assim, não, gente, eu quero ir com vocês, eu quero viver pela fé, conta comigo. Quantas vezes um líder já ouviu, conta comigo. E na semana seguinte, faz a edificação. Não dá não. Sabe, faz parte. Olha aí. Atos 12, 25. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado de Marcos. Então ele começou a andar com Paulo e Barnabé. Olha que rolê da hora, cara. Ele começou vivendo viagens missionárias com os pioneiros do apostolado, os pioneiros da igreja primitiva. Ele estava lá. Só que, gente, o reino de Deus, o ministério, célula, a igreja, é maravilhoso. Mas não é o mundo fantástico da Disney. Era uma vez viveram felizes para sempre. É cheio de gente. Se é cheio de gente, tem defeito, tem decepção, tem conflito, tem atrito. Faz parte. E aí, Marcos, muito novo, vai começar a se desgastar e começa a ver, não, lá em casa era tão bom. Casa grande, cheia de empregados. Aqui eu tenho que lavar minha roupa, tenho que fazer tudo. Passo privação. Um capítulo, gente. Olha que menino. Nutella. Um capítulo. Ele pula fora. Olha aí, Atos 13, 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João, que é o Marcos, os deixou e voltou para Jerusalém. Ele desistiu. Menos de um capítulo depois, ele pula fora. Apertou um pouquinho, ele já cascou fora. Deixou na mão a turma e voltou para casa. Que? Ficar passando dificuldade de navio, viajando, o povo às vezes fecha a porta na nossa cara, eu vou voltar para casa. E ele volta para Jerusalém. E Barnabé, lembra que Barnabé era primo de João Marcos, e Barnabé é conhecido por ser uma pessoa encorajador, alguém que sempre vê potencial nas pessoas. Lembra disso? Então, 3 capítulos à frente, agora em Atos 15, olha o BO que esse menino arrumou, gente. Depois você entender todo esse contexto. Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Um parênteses aqui. Paulo e Barnabé gastavam tempo ali evangelizando, abrindo uma célula, e dessa célula virava uma igreja. E eles, beleza, vamos embora, vamos para outra cidade. Agora, Paulo não é mais um líder de célula, um supervisor. Ele quer voltar agora visitando as suas células para ver como que elas estão para ajudar o seu líder de célula. Olha uma coisa maravilhosa. Ele fala, Barnabé, vamos voltar a fazer as visitas das células? Avisa o líder lá que estou chegando, mantém a célula do jeito que ela é normal, que eu quero ver como é que essa célula está. Foi o que ele fez. Barnabé, como um encorajador, queria levar João, também chamado de Marcos. Paulo, não achava prudente levá-lo, pois ele os abandonou. Não permaneceram com eles no trabalho. Fugiu quando a coisa apertou. Ambos tiveram um desentendimento tão sério, olha o que a Bíblia fala, olha o que Lucas escreve aqui, tão sério, que se separaram. Barnabé levou Marcos consigo, foi para Chipre, mas Paulo chamou Silas para o lugar ali e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia e fortalecendo as igrejas. Por conta de Barnabé, ver o potencial. E Paulo ficou chateado. Falou assim, não, vou levar esse cara não, esse cara já pulou, ele já vacilou com a gente, vai vacilar de novo. E aqui nós vemos, olha o seguinte cenário. Como que você iria reagir, sabendo que uma pessoa não quer a sua presença no trabalho dela? Qual é a sua reação quando você sabe que alguém não acha que você vai mais atrapalhar do que ajudar? Vamos ser sinceros. Sem uma resposta muito evangélica, você ia ficar chateado. Você ia ficar bem bolado. Você ia querer cancelar de volta. O quê? Eu que não quero saber desse Paulo aí. Esse cara está solteiro por conta disso, amargurado.
Ia levar para o coração, gente. Mas João nos ensina a não carregar uma amargura. João nos ensina a ter um coração quebrantado, disposto a arrepender, ser o primeiro a pedir perdão e pronto a perdoar. Crescimento. Não tem crescimento sem quebrantamento. Não tem crescimento com amargura. Tem que liberar o perdão, tem que deixar para trás as mágoas, tem que zerar a dívida, gente. Jesus fez isso conosco, para que nós possamos fazer o mesmo. E João faz isso. Veja que em Atos 15, João gera um grande problema para a igreja, a ponto de uma dupla inseparável. É Bebeto e Romário do Evangelho, gente. É Marcos e Guilherme. Ronaldinho e Tardelli. Para quem gosta de futebol aí, ó, a dupla perfeita. Eles estavam abrindo célula, abrindo igreja, adoidado, fazendo um reboliço santo. Na Ásia, ali naquela região do Oriente Médio. E de repente, por conta desse menino, eles se separam. Porque Barnabé, que tinha um apelido como Espírito Santo, Consolador, Encorajador, ele viu o potencial nesse menino. Ele via que ele merecia um recomeço. E a Bíblia mostra que João Marcos não ficou carregando para a sua vida essa mágoa. Não ficou carregando para a sua vida essa ferida. Não ficou carregando, Paulo, um dia ele vai me pagar. Um dia ele vai precisar de mim. Ó, o mundo não gira, o mundo capota. Ele não ficou com isso não, gente. Sabe que Paulo escreve sobre Marcos? Filemon, tem um capítulo só, verso 24. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas são meus cooperadores. Olha, sabe o que Paulo escreve no fim da sua vida? Quando escreve a sua carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, é possivelmente a última carta de Paulo, já velho, na prisão ali, no fim da sua vida. Ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Só Lucas está comigo, que se tornou alguém que escrevia as suas cartas. Traga Marcos, Timóteo, com você, porque ele me é útil para o ministério. Gente, você vê uma reconciliação, você vê uma restauração. Pensa alguém que teve um dos seus maiores problemas ministeriais. Escreve anos depois, me traga aquela pessoa, sem mencionar aquele atrito, mas dizendo, ele é útil, ele é cooperador. Aqui nós vemos Paulo e Marcos sendo reconciliados, vivendo um recomeço. Sabe por quê? Porque ambos abriram mão da amargura. Porque ambos abriram mão da dívida. Porque para viver recomeço, você tem que vencer a amargura. Para viver recomeço, você tem que abrir mão daquele que está te devendo. Para viver recomeço e crescer, você tem que abandonar a amargura. Tem que ter um coração quebrantado, tem que perdoar e pedir perdão, tem que ter arrependimento. Senão não tem crescimento. Então nós vemos aqui, para viver uma história de crescimento, vença a amargura, tenha um coração quebrantado. Seja você o primeiro a perdoar. O primeiro a pedir perdão, de forma rápida, sem ficar remoendo. Sabe, gente? Não fica sendo um museu de ofensa, não. Não fica sendo um museu de amargura, não. Porque em 1950, fulano passou na rodinha, pastor, cumprimentou todo mundo, menos a mim. Não presta, né? Fala que é crente depois. Não me cumprimentou, pastor. Por que você não cumprimentou ele, meu irmão? Só fulano, dá um abraço aqui. Sabe, você tem que vencer isso, quebrantamento. A pessoa fica lá, no verão de 2007, pastor. No verão de 2007, ciclano, não me chamou para o aniversário dele. Eu chamei ele para todos os aniversários meus. E no aniversário dele, ele não me chamou. Olha que absurdo. Não converso. Tomo nem ceia mais por conta disso. Está amarrado, meu irmão. Vence isso, chuta que é macumba. Para com essa bobeira. Ou então aquela pessoa, em 97, eu errei com fulano. Mas fulano também errou comigo. E ele não veio pedir perdão. Toda vez eu tenho que pedir perdão. É terceira série, toda vez. Mas pega aquela camisa grande, coloca os dois e abraça. Mas para de picuinha. Para de dar espaço para o diabo. Para de trazer raiz de amargura.
Supera, meu filho, supera, minha filha. Sabe, seja quebrantado, vença a amargura, vença as ofensas e viva o extraordinário, e viva uma vida de crescimento. Sabe, se você quer crescer, meu irmão e minha irmã, você tem que ser, sabe o quê? Leve. Gente pesada não cresce, eu não estou falando de peso físico não, tá? Espiritual agora, senão estava lascado. Mas gente pesada na alma não cresce, meu irmão. Fica lá rastejando, não consegue, tira essa mochila pesada. Sabe, seja pronto para perdoar e ser o primeiro a pedir perdão, ser o primeiro a arrepender. Não arruma desculpa. A desculpa só serve para uma pessoa. Sabe para quem serve a desculpa? Para quem dá, para mais ninguém. Para de arrumar justificativa, desculpa, assume a bronca, pede perdão, recomeça. Para de ficar lamentando, para de ficar trazendo o passado. Viva o novo de Deus, viva o recomeço, mas viva uma vida de crescimento que não vai estar presa na amargura, no passado, na ofensa. Viva coisas novas. Deixa a briga de Pedro, de Paulo e Barnabé para trás e agora vai ser útil, vai ser cooperador a Paulo, porque Deus tem um recomeço, Deus tem um crescimento, Deus tem um avanço, Deus tem algo novo, Deus tem algo extraordinário para aqueles que querem, desejam ter o coração quebrantado. Viva isso, meu irmão. E por último, vocês estão demais, hein? Primeiro, abra a sua casa. Segundo, tenha um coração quebrantado. E terceiro, esteja pronto para ser um servo para todos e a qualquer momento. Vença o orgulho e a soberba. Esteja pronto para servir. Sabe, eu não consegui lembrar de outra pessoa na história da Bíblia que está mencionada na palavra de Deus, que teve como mentor e discipulador Barnabé. Gente, Barnabé é tipo aqueles olheiros. Eu gosto muito de futebol, então eu trago muita menção de futebol. Sabe aquele olheiro que acha um jogador, um diamante, um talento, do nada, num lugar que ninguém esperava? Esse cara era Barnabé. Barnabé acha Paulo. Gente, Paulo, ele era um assassino. Ele era quem planejava matar cristão. Ele converte. Eu fico pensando como que Ananias foi muito homem. Para bater na porta e dizer, quem está aí? É Paulo, Saulo de Tarso. Eu falei, ixi, vai me matar. Acabou para mim. E ele recebe aquele homem na sua casa e vai hospedando. Mas Paulo estava ali aquele diamante bruto, gente. Estava muito trabalho. Como tem gente, às vezes, que está chegando na fé e dá trabalho. Faz parte. E aí os discípulos tiveram uma ideia. Paulo, nós compramos aqui seu aniversário para te abençoar, te honrar, uma passagem para você visitar sua mãe. Igual o Gugu, quando era vivo, de volta para minha terra. Só que a passagem é só de ida, Paulão. Fica lá. Vai para lá, cara. Esquenta a cabeça, não. Depois você volta, Paulo. Depois você volta. Lá para 2050 você volta. Foi. E aí passa anos. Barnabé vai lá. Viu como é que estava Saulo. Saulo e Paulo. E ele fala, não, esse cara tem potencial demais, gente. Ele é muito topetudo. Ele fala sem pensar às vezes. Fala tudo na lata. É muito literal. Mas vamos tratar desse cara aqui. Tem futuro esse menino. Se tornou um dos maiores apóstolos da história do Evangelho. Esse mesmo Barnabé viu João Marcos. E aí João Marcos, depois de ser preparado, lapidado por Barnabé, é cooperador, é útil de Paulo, o maior apóstolo da história da igreja. Esse cara, João Marcos, se torna depois filho espiritual de Pedro, o discípulo que se tornou líder pós a ressurreição de Jesus, o líder de Pentecostes, o pai da igreja em Jerusalém. Ele se torna filho espiritual. O que ele tinha de tão especial? O coração. Um coração servo. Em 1 Pedro 5,13. Aqui que está na Babilônia, também eleitas, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saudem uns aos outros com um beijo santo de amor. Gente, a marca de Marcos se torna ser servo. A marca de Marcos se torna
ser um servo. E tanto que ele relata o Evangelho de Marcos, os 4 evangelhos, cada um tem um ponto principal sobre como um óculos de como ver Jesus. Em Mateus é como o rei dos judeus. Em João é o Deus encarnado. E em Marcos é Jesus o servo. Porque ele aprendeu a ser servo. Ele aprendeu sobre a importância de servir. E ali ele escreve, ouvindo as palavras de Pedro, os relatos de Pedro, ele escreve o Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho no Novo Testamento ali, porque ele compreendeu que era necessário ser útil. Ele compreendeu que maior no reino de Deus é aquele que serve. Ele compreendeu que você quer crescer, você quer realmente crescer, esteja disposto a servir a todos e a qualquer momento, independente da função. Você quer crescer? Cadê sua bacia? Cadê sua toalha? Sabe, Marcos, ele conseguiu compreender que crescimento vem quando você ama. E amar é servir, servir é amar. Nos dias de hoje, achamos que vamos crescer somente com o que sabemos. Conhecimento é muito importante, mas sem prática se torna inútil. Você quer crescer? Vira a pessoa do seu lado. Olha para ela, olha no olho dela aí, ó. Pergunta, você quer crescer? Deixa eu ver sua mão. Mostra a mão para ela aí. Você tem intimidade, deixa ela passar a mão na sua mão aí. Passa aí, ó. Forma santa, hein, gente? Tá sentindo o calo? Sentiu o calo aí? Se a mão estiver lisinha demais, falar, meu irmão, eu tenho uma bacia, uma toalha para você ali, você está precisando de servir mais. Sabe, eu estava recentemente, num momento de mentoria com um pastor, estava junto com o Douglas e a Diana falar, não sei se a Diana vai lembrar, e eu perguntei para esse pastor, você ainda faz isso, pastor? Porque você já cresceu, você é o braço direito de uma grande igreja. Uma igreja, sabe, de milhares de membros. Você ainda faz isso? Ele falou assim, ô meu irmão, se eu não fizer isso, como é que eu vou falar para as pessoas como fazer se não tem calo na minha mão? Elas têm que ver na minha mão a marca daquilo que eu estou falando. Aquilo me marcou. Aquilo entrou no meu coração. Sabe, às vezes nós achamos que à medida que eu vou se tornando maduro na fé, eu vou fazendo menos coisa. Não, meu irmão, não tem disso não. Você tem que estar no seu coração sempre pronto a servir, sempre pronto a estar à disposição das pessoas. Sabe, vence o orgulho, vence a soberba, esteja pronto para lavar o pé de quem quer que seja, esteja pronto para servir a Deus, as pessoas e aqueles que estão de fora. Sabe, abra sua cabeça para isso. Nós temos diversos ofícios, mas não é só de ofício. Na célula tem várias coisas. Você diz assim, eu quero fazer edificação. Glória a Deus. Mas você está disposto a servir refrigerante para todo mundo na célula? Ou você é o primeiro a pegar o seu prato, você faz na blusa assim, ó, senta lá e vai lá. Ou você é aquele que é esperto, você é do lado da mesa. Gente, quem senta do lado da mesa, você pode saber. O cara está voltando de jejum de 40 dias. Está lá na célula, você é do lado da mesa, fica com um copinho aqui, vendo aqui, ó. Porque sempre está com um. Ele não precisa encher a mão. Ele está lá. Repouso está lá. Só ouve. Por quê? Está com a boca cheia. Sabe, você tem que ser o primeiro a servir. Você está disposto? Você ofereceu para ajudar o anfitrião a arrumar a casa? Ou você é o primeiro a ir embora? Está tarde, vou embora. Ou você, não, vou te ajudar aqui. Cadê o saco de lixo? Vamos juntar as coisas aqui. Vou arrumar a cozinha para você. Como é que você é o coração? Sabe, servir é isso, gente. Você dá carona para as pessoas, você só buzina. Pam, pam. Vai com Deus. É o Uber, né? Glória a Deus. A gasolina está cara. Sabe, meu irmão, descruza o braço. Pegue a bacia, a toalha e bora servir. Sabe por quê? João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai honrará. Marcos 9, próprio Marcos, verso 35. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos.
Depois Jesus escreve em Marcos 10, 42 adiante, Jesus o chamou e disse: você sabe que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Lucas 22, 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Depois nós vemos em Filipenses 2, 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia se apegar, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Se nós queremos crescer e parecer como Jesus, devemos abrir o nosso coração para servir a todos e a qualquer momento e a todas as pessoas. A Deus, aos irmãos e aos que estão por chegar. Porque para a estrada do crescimento sempre será a estrada do serviço. Quero chamar a banda, concluindo. Sabe, nós podemos nos inspirar na história de João Marcos, abrindo o nosso coração e olhando para esse homem que nos mostra uma estrada de crescimento e de recomeço. Brinquei falando que ele é o primeiro relato dele, é o discípulo nu e fujão. Mas ele se torna alguém que é útil a Paulo, encontrado por Barnabé e filho espiritual do apóstolo Pedro. Esse cara tem muito para nos ensinar. Essa vida nos inspira muito. Nós vemos Jesus nela. Nós vemos alguém que venceu a solidão, alguém que venceu a amargura, alguém que venceu o orgulho, que venceu a soberba. Por quê? Porque primeiro ele abriu a sua casa para a igreja. Porque ele era um cara quebrantado, um homem quebrantado. Não ficou alimentando amargura, mas ressignificou a sua dor. Se tornou um servo, alguém útil a Paulo e a Barnabé. E ele se tornou servo de todos. Sabe, quando nós olhamos para João Marcos, nós vemos alguém que começou tropeçando, começou falhando, mas não deixou a falha ser o seu destino final. Quando nós olhamos para a história de João Marcos, nós vemos alguém que começou errando, mas ele compreendeu que o Evangelho também permite recomeços. Ele compreendeu que o Evangelho, além de permitir recomeços, o Evangelho também tem uma estrada contínua de crescimento. E ele, vendo a sua mãe, deixou a sua casa aberta para o Evangelho. Na casa de Marcos, foi a última ceia de Jesus. Na casa de Marcos, tudo indica que foi a reunião que antecedeu o Pentecostes. Na casa de Marcos, foi a célula, a reunião de oração que Pedro foi liberto. Na casa de Marcos, era um lugar aberto para o reino de Deus e para a sua igreja. Nós vemos que Marcos foi alguém que não carregou raiz de amargura. Mesmo sendo o pivô de um grande problema entre Barnabé e Paulo, ele se torna útil a Paulo. Como está lá em Filemão, cooperador ao ministério de Paulo. E ele conclui a sua carreira sendo implantador de igreja, sendo filho espiritual de Pedro, escreveu o Evangelho segundo os relatos de Pedro, implantou igrejas no Egito e morreu como um mártir. Porque João Marcos nos ensina que a vida com Jesus não é para ser parada, não é para ser estagnada. A salvação não é a linha de chegada, é o ponto de partida. A vida com Jesus nos aponta que nós temos que caminhar, buscar crescer. E crescer para quê, pastor? João 15, para dar frutos. Em João 15 não fala só para dar qualquer fruto, mas para dar muitos frutos. Frutos que vão permanecer, João 15, 14, se não me engano, frutos que vão permanecer a fim de tudo que você pedir em meu nome, lhe será concedido. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, de
continuar essa corrida na fé, de não parar, de não estagnar, de não ficar falando, aqui tá bom, vou conservar o meu sofá, eu vou conservar o meu sofá porque, pastor, ele custou tão caro, o estofado da minha cadeira, esse menino aqui vai passar a mão suja de gordura, vai sujar a minha cadeira. Meu irmão, não se apega a coisas pequenas. A melhor coisa que eu tenho na minha casa não são os móveis, mas são as memórias, são as histórias. Quando nós vemos pessoas que chegaram ali com o coração fechado para Jesus. Quando nós vimos agora, recentemente, a pessoa acabou a célula, mandou mensagem para Polo e falou assim: eu quero batizar. Vocês falaram de batismo no final da célula, eu quero batizar, eu quero reconciliar com Jesus. Isso não tem preço. Não tem preço eu olhar e ver aquelas pessoas sentadas ali no meu sofá, abrindo a vida para Jesus, crescendo na fé, fazendo os erros da célula, levando mais gente para Jesus, multiplicando células. Isso não tem preço. Por isso, meu irmão, não feche a sua casa, abra a sua casa para o reino de Deus, abra a sua casa para ser uma célula, abra a sua casa para ser reunião do núcleo, abra a sua casa para receber pessoas, porque isso é espiritual, isso é o reino de Deus. Sabe, você quer crescer, vence a amargura, tenha um coração quebrantado, perdoador e disposto a perdoar, reconheça seus erros. Não fica sendo um memorial de erro, mas sim, ressignifique e prossiga. Se quer crescer, pega essa toalha, pega essa bacia e vem servir, porque servir é amar, servir é parecer com Jesus. Vamos ficar de pé.